Bem-vinda, Ju. Eu estou aqui Ei, hoje querido. muito feliz que você aceitou meu convite, muito feliz de verdade. E para quem não a conhece, vai conhecê-la agora. Essa aqui é a Ju Colombo. A Ju, ela é atriz, praticante de budismo Nichiren há mais de 30 anos. Olha só que caminho, que trajetória incrível. Ju, eu vou pedir para você falar para o pessoal um pouco, fala um pouco de você, do seu trabalho, do que você faz, e logo em seguida já pode entrar falando sobre a prática do budismo Nichiren, Tá beleza? bom, tá bom, Cris. Bom, quero agradecer muito esse encontro, mais esse encontro, que o Cris é um grande amigo, vizinho, é muito bom. E a oportunidade sempre, né, da gente ter essas trocas, né? Eu acredito muito no poder do diálogo, assim, né? Olha, eu, uma coisa interessante, assim, que realmente, né, se você pergunta para uma pessoa, assim, quanto tempo ela faz a prática espiritual dela, né, e a pessoa fala que é, há mais de 30 anos, assim, é uma quantidade de tempo, né, e que deixa a gente talvez um pouco curiosa de o que que levou a pessoa a estar tanto tempo ali, Eu mergulhada, estou muito né? curioso, porque eu não sei, estou muito curioso. Imersa ali, né? É, E olha, eu gosto muito de dizer dos vários aspectos assim que me levam a manter, a aprofundar, a direcionar a minha prática espiritual, né? Dentro dessa religião e uma filosofia também. O budismo é uma religião, mas também é uma filosofia. A coisa que me chama muito é a eterna possibilidade de continuamente ser um ser humano melhor para o mundo, assim, sabe? Para a sociedade, né? E como a gente tem, viver é lidar com desafios o tempo todo, é muito bacana, muito próspero você ter uma ferramenta, uma tecnologia interna que te potencialize no teu melhor para que você vá criando uma trajetória de vida assim que você olhe e você tenha orgulho, né, daquilo que você está vendo sobre você, né? E o budismo para mim é um pouco isso, assim, sabe? É um caminho, uma escolha que me faz melhor e que quando eu olho assim para essa construção toda, eu gosto do que eu vejo, sabe? Ju, mas o que que te levou, porque eu não te conhecia nessa época, né? O que que te levou a se interessar por esse caminho? Certo. Olha, eu venho de uma família, eu sou paulistana, né? De nascença, nasci em São Paulo, e a minha família, tanto por parte de pai quanto de mãe, sempre teve ligações muito profundas com a espiritualidade, né? Tem religiões das matrizes africanas, o candomblé, a umbanda, a minha avó era espírita, e nós mesmos, durante um bom tempo da vida, né, nós fomos católicos, né? E existia esse exercício da religião, sabe? Da fé, né? O exercício de você aprofundar e usar a fé para construir potência internamente, assim, né? Uhum. E aí teve uma época da minha vida que eu estava sofrendo muito, eu estava assim, eu não estava infeliz, mas eu estava lidando com desafios que eu não estava conseguindo resolver, não estava conseguindo assim compreender e, portanto, isso estava me desorganizando muito internamente, sabe? Sei. E foi quando eu comecei a prática do budismo. A minha mãe já tinha começado a praticar, ela foi a primeira pessoa que começou a praticar esse budismo Nichiren na família, por conta de um problema familiar, um irmão meu mais velho que assim rompeu com a família e sumiu há 5 anos, e ela estava desesperada, e uma mulher que se tornou uma grande amiga dela apresentou para ela o Namyo Renge Kyo, que é como a gente faz quando a gente quer
apresentar a prática desse budismo para alguém. A gente ensina a pessoa a fazer essa recitação, né? A gente chama fazer daimoku, é recitar continuamente o Nam-myoho Renge Kyo. E essa amiga Sim. dela ensinou para ela, e depois de um tempo a minha mãe me ensinou, né? E tem uma coisa muito interessante, assim, curiosa, né? Que eu estava, assim, num processo de muito sofrimento. Eu lembro que eu morava numa casa que tinha uma árvore, assim, do lado de fora, no quintal, e eu abria a janela e ficava olhando a árvore, assim, quase como se fosse algo sagrado com que eu pudesse me conectar. E eu falava, eu preciso praticar uma religião. Eu já não reconhecia mais o que eu estava fazendo como prática que estava me ajudando, né? Uhum. Você já estava E sentindo aí que estava precisando tomar um caminho diferente, né? eu estava sentindo, Cris, que eu estava afogando. A real é essa, Nossa. assim, eu estava afogando na minha própria vida, imersa em problemas que eu não estava conseguindo resolver. Uhum. E eu sempre acreditei que a religião. Entendi. Você nem pensava que pudesse, de repente, ter algum outro caminho, né? Não, eu pensava Pensava? assim, mas eu não sabia o quê. E Ah, uma legal. amiga minha já tinha me falado do sufismo. E ela me deu um endereço, inclusive, de um espaço onde tinha um mestre sufista e eu falei, cara, eu vou lá, eu vou lá. E eu estava tão mal nessa época, eu sempre tive muita dificuldade de noção espacial, assim, Uhum. mas eu estava tão mal que eu estava, assim, absolutamente perdida. E para eu ir até lá, eu peguei meu carro e a minha mãe já tinha me ensinado a receber o Horengekyo. E eu falei assim, para eu não errar esse lugar, porque hoje eu vou começar uma religião. E para eu não errar, eu vou fazendo Nam-myoho Renge-kyo. Então eu fui Uhum. dirigindo e fazendo Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, e prestando atenção no caminho, fui e cheguei no lugar. Quando eu cheguei no lugar, você marcava uma hora para falar com esse líder e tal. Era um mestre, né, do sufismo. E aí eu cheguei lá, ele não estava. Eu fiquei tão indignada, porque eu falei, nossa, mas que coisa louca, né? Eu marquei com ele e tal, ele não estava. Mas eu determinei que eu ia começar uma religião hoje, então eu vou praticar o budismo. Mas eu já estava praticando, porque eu saí de casa fazendo a prática, entendeu? Que maneiro, Gil. Que maneiro. Já E aí estava eu dentro nunca já, mais né? parei, eu nunca mais parei. Uhum. Mas essa questão de praticar, aí você buscou um lugar para praticar, você a partir desse dia começou a praticar sozinha, como é que foi essa prática aí que você falou agora? Sim, você inicia, em geral, né, fazendo a recitação, né, do Nam-myoho Renge Kyo. E eu comecei a fazer intensamente, porque imediatamente eu reconheci valor dessa recitação na minha conduta, no meu comportamento. Eu não errei o caminho, realmente eu estava focada, eu mantive a decisão, porque eu falei, eu vou começar a praticar. E aí eu falei, então eu vou começar a fazer a prática budista. Então tiveram alguns elementos que se manifestaram em mim naquela situação e que me chancelaram a coisa de fazer a prática budista. E eu comecei a recitar diariamente. A minha mãe falou isso para mim. Recita diariamente, todo dia. Quanto mais você fizer, melhor vai ser. Ela também não conhecia muito, porque ela tinha Entendi. acabado de começar, né? É uma prática pessoal mesmo, né? É uma prática pessoal, mas que você precisa do coletivo. É muito É. interessante isso. Mas, mas olha só que legal, Ju. Primeiro, muito legal isso de ter sido passado pela sua mãe. Muito, muito bom, né? Mas uma coisa que eu pensei aqui, que é uma coisa muito da sua própria força de vontade e mentalidade, porque você poderia ter, nesse cenário que você passou agora aí, ter se abalado, por exemplo, pô, eu fui até o lugar querendo muito, recitando o mantra, cheguei lá, o cara nem tava. Será que você poderia ter colocado a responsabilidade no mantra, que não funciona, mas muito pelo contrário, você falou, quer saber? Eu me senti muito bem com esse mantra, eu fiz a minha parte, encontrei o caminho usando ele, e eu vou seguir nele, eu não preciso daquele cara que marcou comigo e não estava lá. Eu já tenho a ferramenta aqui comigo, né? Perfeito.
Perfeito. Tudo isso podia ter acontecido mesmo. É interessante você falar isso, porque eu poderia ficar descrédula, achar que aquilo não me deu uma boa sorte, alguma coisa do tipo, né? Porque Sim. culturalmente a gente foi ensinado, a maioria das religiões que a gente tem contato, existe algo fora da gente, em geral mais potencialmente poderoso e que a gente fica numa relação de serviência, assim, né? Mas eu não, naquela hora eu não tive. O que me deu foi realmente a decisão de seguir fazendo budismo e eu não tenho dúvida que foi a melhor decisão assim que eu tomei na vida. Uhum. Até porque depois de um tempo eu também compreendi que dentro do processo assim, né, de ter feito a prática católica e tudo, tudo eu usufruí, tudo. E até hoje é muito assim, sabe? Nos diálogos interreligiosos que eu tenho com pessoas, conhecidos, amigos e tal, é impressionante como você percebe uma riqueza, tanto das semelhanças, porque tem semelhanças, mas tem muitas diferenças também da prática budista para outras práticas que culturalmente a gente no Brasil tem, né? Mas é sempre muito rico, são diálogos muito ricos. Então é uma coisa assim que só agrega, só agrega. Isso também é uma ideia que me faz muito bem, porque eu sou uma pessoa que gosto de agregar, sabe? Sei, sei. Já que você falou disso, dessa questão de buscar fora e tal, vamos falar de assunto polêmico agora. E Vamos! essa, já que a gente está falando de espiritualidade, de religião, como é no budismo Nichiren, essa questão de Deus, dessa busca Hum, por Deus, algo assim parecido, o que que você tem a falar sobre isso? tá, eu gosto muito de falar sobre isso. É, até um certo ponto, a ideia de ter algo muito grandioso no universo, no mundo, nos céus, né? É, eu penso que, inclusive, o budismo também tem. Só que o que que é esse algo, né? No budismo é uma lei, essencialmente a lei que rege o universo e tudo que compõe o universo, inclusive a vida humana. E dentro dessa ideia de uma lei, e uma lei que rege o cosmos, o caos, né, tudo que está vivo, é uma lei que nós somos também, nós somos parte dessa lei. Então a ideia é de um macro-universo e um micro-universo que é a nossa vida, em total sinergia absoluta, porque tudo que tem no macro-universo tem no micro também, tem na nossa vida. Então, essa lei existe dentro de nós e existe no universo. Ou seja, a ideia de algo assim, Deus no sentido de imagem, semelhança, um ser humano branco, nórdico, tal, não existe, não existe. O que existe é uma lei que permeia tudo que é vivo: a madeira, os seres minerais, a água, o vento, os animais, tudo, tudo, as plantas, tudo que é vivo. Só que o ser humano, pelo sentido da fala, ele pode recitar essa lei. E a importância de recitar essa lei é, primeiro, potencializar ela dentro da gente. E junto com essa potência é fundir a vida da gente com esse cosmos. É concretizar essa fusão. E como você percebe que você está em fusão com o universo, você está em sinergia com o universo? Pelo seu comportamento quando você para de recitar, pelas suas escolhas, pela sua condição de vida, pela forma que você olha para as questões da sua vida, pelas soluções que você busca, a qualidade desse compêndio de ação, né, que a gente chama de comportamento, a qualidade do seu comportamento é que traduz o quanto você está
em harmonia com essa lei do universo. Muito legal, Ju. Vieram muitas coisas na minha cabeça em comum com o yoga também, com a questão da consciência, da supraconsciência, você se conectar, você acessar uma consciência maior, ao mesmo tempo você poder se fundir, mas na verdade também mantendo a sua individualidade, umas questões bem legais. E eu vou até aproveitar para te perguntar sobre como eu sou professor de yoga, né? O que que você sabe de yoga? Alguma relação que você saiba com o budismo? O que que você tem aí para compartilhar com a gente sobre isso? Yoga, meditação? Sim. Bom, eu tenho vários amigos, pessoas muito próximas que praticam a yoga, o yoga, né? E são professores, inclusive, também, né? Você é um que a gente troca muito. O que eu sinto, assim, né? Eu sou muito leiga, eu já pratiquei o yoga, uma fase da minha vida, estou ensaiando de voltar. No meu estúdio você tem que vir. Isso, isso. E o que eu percebo é que existe essa condição de olhar para dentro, de começar qualquer movimento fora de você, olhando para dentro. E isso é muito em comum com o budismo, né? O budismo é uma prática de uma religião que você não pratica para ter coisas. Você pratica por um processo que é chamado de revolução humana, que é uma transformação interna de muitos aspectos da nossa vida, né? Alguns que você já conhece, outros que ao longo da sua prática você vai compreendendo a existência dessas situações internas, né? E eu vejo que o yoga também trabalha muito o nosso interior, a expansão da nossa consciência interior. E isso é total, assim, né? Similar ao budismo. Eu penso que existem princípios do budismo, o princípio de causa e efeito, o princípio de pessoa e ambiente, que são dois, mas são unos. Então, tem um princípio que diz que são dois, mas não dois, porque estão sempre em uníssono. Essa coisa do Itai Doshin, que significa a minha individualidade em consonância com outras individualidades, harmoniosamente, né? Diferentes corpos com a mesma mente, Itai Doshin. E eu vejo que o yoga também comunga dessa coisa da individualidade e as relações, né? Essa rede de relações, né? A compreensão de que nós somos rede, né? Então, o que eu faço na minha vida reverbera para o meu ambiente, para as pessoas do meu convívio, né? A forma que a minha vida impacta o ambiente volta para mim também. Então, eu sinto que tem alguns princípios que são muito próximos, né? Com certeza, Ju, com certeza. Uma das coisas que eu achei muito próximas de você falando sobre budismo foi a questão do mantra, porque é um mantra, né? O Nam-myoho Renge-kyo, o Daimoku, você chama, né? E É, você falar dessa coisa de que você começou a perceber que quando você fazia, a sua vida era de uma forma, quando você deixava de fazer, era de outra. Então, é algo prático que você pode testar, colocar ali na sua experiência e ver. Assim como o yoga também é algo prático, é. né? Perfeito, perfeito. Você sabe que o Nam-myoho Renge-kyo, a gente usa falar que é um mantra porque é mais fácil para a pessoa fazer uma relação com algo que ela conheça, porque a prática do budismo é muito diferente das nossas práticas habituais, assim, né? Religiosas. Na verdade, é a prática do título Sutra do Lótus é um material que foi estudado pelo Nichiren Daishonin lá no século XIII, né? Uhum. E é muito interessante porque ele estudou esse sutra nasce na Índia, vai para a China e depois vai para o Japão.
E o Nichiren, muito jovem, ele começou a estudar em cima de quatro etapas que tudo que é vivo passa. É o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte, né? E ele estudou o Sutra do Lótus para compreender como que o ser humano produz valor passando por esses quatro estágios e o porquê muitas das situações sociais estavam acontecendo no Japão daquela época, na época do shogunato, né, 1200, assim, século XIII, e eram catástrofes que estavam acontecendo, algumas ambientais e outras sociais, assim. E ele foi buscar no Sutra do Lótus a causa dessas catástrofes. Então, Myoho Renge Kyo é o título do Sutra do Lótus. E ele colocou o Nan na frente, que é devotar. Devotar ao Myoho Renge Kyo. Então, é uma prática de devoção a esse Sutra do Lótus, que você faz continuamente, né? A Ah, gente tá. fala de fazer o mantra porque é mais fácil da gente compreender, né? O que que a gente vai Uhum, fazer. uhum. Pô, muito legal, Ju. Valeu a aula e a explicação foi ótima. Excelente. E eu também queria te perguntar sobre como é ser mulher e ocupar uma posição de liderança, né? Numa religião. Sim. Ah, isso eu acho incrível, assim, porque esse budismo ele ficou sendo praticado no Japão durante muito tempo, né? E aí o presidente Ikeda, Daisaku Ikeda, foi a pessoa que tomou para si a responsabilidade de levar o budismo para o mundo todo. E ele fez isso por conta da relação dele com o mestre dele, que era um educador chamado Josei Toda, o presidente Toda. E quando a gente estuda o budismo, um dos princípios muito fortes ali é que todas as pessoas têm estado de Buda. E na Índia, onde nasceu o budismo, existia uma coisa das castas. E uma das coisas que era estabelecido é que a mulher ela não era digna de praticar uma religião. Olha só. E quando começa a estudar o Sutra do Lótus, o Sutra diz que a mulher não só era digna, como era uma grande líder, pelo simples fato de dar vida no mundo, de colocar vidas no mundo, né? Então, a prática de uma mulher é como o sol. Quando o sol nasce, tudo se ilumina, sabe? Não o sol que queima, né, que causa desastres, mas o sol que acolhe, que revela, que produz assim uma transformação social muito grande, né? Quando o sol sai é dia, todo mundo Uhum. trabalha, as coisas acontecem, né? Então, esse Sutra do Lótus, ele traz para a mulher uma qualidade humana de liderança exponencial, assim. E dentro da Gakkai, da Soka Gakkai, que é a instituição que leva o budismo Nichiren para o mundo todo, a mulher tem um papel fundamental, assim, a divisão feminina dentro da Gakkai é a maior divisão, foi a primeira divisão criada pelo presidente Queda, é da confiança absoluta dele, e cada uma de nós vai percebendo ao longo da sua prática a dimensão disso, porque a vida de uma pessoa que coloca a vida no mundo é uma vida muito complexa, é uma vida muito densa, é uma vida que traz camadas de significado e de possibilidades muito grande, né? E a gente vai revelando isso ao longo da nossa prática, sabe? E liderar é quase que natural no sentido da apropriação que você passa a ter, né? Pô, muito, muito legal, Ju. Muito legal saber disso e ver você fazendo e sendo isso, sendo mulher. Fui lá, acompanhei aquele evento, né? Isso é muito, muito legal. E acabou que a gente quase não falou, né, do seu trabalho de atriz, né? Falando sobre você. Eu imagino que isso também é algo que deva agregar a você dentro do budismo, dessa prática religiosa, né?
Eu vi, inclusive, que o Marcos Mion te entrevistou semana Sim, passada, né? Parece que ele pescou a minha ideia, que eu já também tinha te convidado, né? Pescou a minha ideia aí no Cosmo, né? é Fala um pouco de como sinergia. foi essa entrevista com ele, como é esse trabalho de atriz, como isso te agrega no budismo. Bom, eu assim, eu nunca tive uma outra profissão, né? Eu fui atriz desde sempre, assim, né? Eu fui agregando outras áreas desse universo da comunicação artístico, assim. Mas ser atriz, eu subi no palco a primeira vez, eu tinha 4 anos de idade, né? Então foi sempre uma coisa assim do meu imaginário, da minha criatividade, da minha relação com o mundo, com as pessoas, né? E o budismo foi determinante quando nesse momento, né, que eu estava num sofrimento muito grande, assim, quando eu conheci o budismo, e comecei a praticar. A arte, a minha profissão, ela estava contida assim nesse processo desafiador, sabe? Porque eu sentia que eu precisava dar um salto de assim mudar, né? Mudar minha ampliar, não mudar, ampliar assim, né? O meu espectro de atuação, mas eu estava me sentindo muito incapaz. Eu estava vivendo um problema muito grave assim de relacionamento e isso me trazia um sentimento de incapacidade muito grande, de inferioridade mesmo, sabe? E eu lembro que eu daí já perto da instituição da Soka Gakkai, fazendo parte das atividades, eu entrei numa área que é uma coordenadoria educacional e uma outra coordenadoria cultural que existe na organização. E lá no educacional, as líderes de lá me direcionavam muito para eu fazer objetivos fortes em relação à minha carreira, à minha profissão, porque eu tinha uma missão. Eu fazia o que eu queria fazer por missão e eu tinha que descobrir como realizar a minha missão por meio da minha carreira. E esse foi um processo maravilhoso, até hoje, já muito estabelecida na minha profissão, com muitos desdobramentos, mas é uma coisa encantadora, porque você perceber sempre qual é a necessidade social e usar a arte para produzir ações, seja no teatro, no cinema, no audiovisual, em palestras, são todas áreas que eu atuo, na música, sabe? E produzir ações que podem melhorar as pessoas, podem melhorar a nossa sociedade, eu chamo isso de responsabilidade social. Então, a arte, para mim, é muito mais do que entretenimento, né? É um estar no mundo. E se você olha na linha do tempo, a arte, ela tem não só a grande capacidade transformadora, assim como a espiritualidade, mas ela está sempre presente nos momentos de maior caos social. Ela é um farol, a arte é um farol, assim, sabe? Que traduz situações, que dá direção, que explica coisas sobre nós que a gente não tem bússola, e A aí arte, a arte também é espiritual, no caso, né? é Então, completamente. o seu trabalho com a arte ajuda a você lidar com o budismo, melhora o seu budismo, e o budismo Muito. também te ajuda com a arte e se conectam através da espiritualidade em si, né? Uma coisa melhora a outra, né? Você quer ver um exemplo disso muito concreto? A capacidade criativa da prática do budismo é absoluta, porque você se coloca sentada na frente de um pergaminho. E esse pergaminho, ele tem inscrições sobre os estados de vida que a gente tem, que toda vida tem. Só que ele está num formato, numa configuração de total equilíbrio, com o Myoho Renge Kyo ao centro, iluminando todos os estados, inferno, fome, animalidade, ira, tem tudo lá, né?
e tá tudo iluminado pelo estado de Buda. É um princípio chamado possessão mútua. Quando você senta diante desse pergaminho e começa a fazer a sua prática, você faz uma elevação do seu estado de vida. Você amplia a sua capacidade de perceber o que está acontecendo no seu ambiente. E você começa a suscitar, a perceber também relações muito criativas com aquilo que está acontecendo. Isso muda a sua mente, faz você fazer outras escolhas em relação ao seu eu, a você. Então, você senta, às vezes, para praticar, pensando sobre uma questão, um problema, um sofrimento, um conflito, de uma forma, e quando você começa a fazer a recitação, você vai revelando para você, tendo consciência da existência de outras camadas. E você pode escolher ser uma daquelas camadas e sair dali e lidar com aquela questão já outra, em outro estado de vida. Isso é absolutamente criativo. E a Sim. arte tem uma capacidade criativa, né? De provocar, a arte tem uma capacidade de provocar no ser humano um estado de criatividade muito grande, né? Então, isso aí é completamente espiritual, assim, para mim, né? Cara, mas é incrível como tem uma relação muito próxima com o yoga, assim, as coisas que você falou, os níveis aí, níveis de consciência que a gente chama, porque o budismo também é meditação, né? Yoga é meditação, é para facilitar entrar no estado de consciência da meditação, então eu vejo que realmente tem muita coisa em comum, fico até feliz com isso, né? Fico muito feliz. Que E eu bom. até queria, já que a gente já está falando sobre prática, né? Queria saber de você o que você tem para sugerir, de repente, da gente fazer uma prática para as pessoas fazerem aqui, assistindo ao Ah, vídeo com a gente fazer junto. nossa, perfeito, perfeito. Eu acho que a gente pode fazer um pouco da recitação do Nam-myoho Renge-kyo. Eu vou explicar direitinho como é simples. Uhum. E depois eu queria até aproveitar e ler uma frase assim para a gente fechar o nosso encontro aqui com uma placa sinalizadora. Eu chamo de placa sinalizadora, assim. Maravilha. Gostei do nome também. Então ensina pra gente aí. Tá. Olha, quando a gente vai recitar o Daimoku, fazer o Nam-myoho Renge-kyo, a gente senta confortável, mais ereta, né? Junta a palma das mãos, assim são os 10 estados de vida nessa possessão assim mútua. E de olhos abertos, a gente faz a recitação continuamente e para respirar e continua a fazer, tá? Então, vou fazer num ritmo, Cris. É, vamos ver se é um ritmo bom, assim, para as pessoas entenderem, né? Ouvirem e Tá. entenderem. E eu vou acompanhando. Tá bom. Namyoho Renge Kyo, Orengekyo, Namyoho Renge Kyo, Orengekyo, Namyoho Renge Kyo, Orengekyo, Namyoho Renge Kyo, Orengekyo, Namyoho Renge Kyo, 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 Namyoho Renge Kyo. Orengekyo, Namyo, Namyo Namyo, Renge Orengekyo. Ai, eu achei até bonito com o delay do Zoom. É bonito que fica uma continuidade, né? Sim, sim. Muito Ótimo, bom, muito ótimo. bom. Olha, eu espero que as pessoas fiquem curiosas de conhecer esse budismo. Na internet tem já muito material, no Instagram tem a SGI, que é a Soka Gakkai Internacional, é um arroba que tem lá, o budismo Nichiren, né? E a gente tem também na internet a recitação do Nam-myoho Renge-kyo para quem se interessar, né? Em ouvir mais. E eu queria deixar aqui uma frase, assim, sabe? Sobre, Sim. sobre a esperança, que eu Depois acho. me fala dessas questões aí de locais e instruções de como saber, que eu coloco na legenda para o pessoal saber. E Ah, essa frase você vai ler ela pra gente, né? vou ler. Ótimo. Beleza, Ju. Olha, dentro do budismo, a esperança não é ingenuidade,
mas uma força que mantém o futuro aberto. Ela não nega o inverno, o vale ou a desesperança. Ela transforma o caminho para uma nova primavera. Isso é muito emocionante, né? Dá, realmente manifesta a esperança na gente, né? Maravilha, maravilha. Eu gosto muito de uma boa leitura. Fechou muito, muito bem, Ju. Cris, eu te agradeço muito, viu, querido? Eu gosto tanto de ser sua vizinha, de ser sua amiga. Vou praticar yoga com você e agora a gente poder aqui bater esse papo Sim, muito bacana, né? Que chegue no coração das pessoas, né? vai chegar com certeza, Ju. Também fico feliz demais. A reciprocidade é total. Te admiro demais. Muito, muito feliz que a gente concluiu esse outro degrau aí juntos. Isso aí, isso aí. Um Beijão, beijo Ju. grande, querido. Valeu. Beijo. Beijo.